Você já sentiu que, com o passar dos anos, o simples ato de caminhar exige cada vez mais esforço? Já se pegou pensando por que, mesmo com todos os cuidados, seu corpo parece te trair nas coisas mais básicas, como se levantar da cama ou subir um degrau? E se eu te dissesse que talvez a resposta para recuperar sua força nas pernas, sua mobilidade e até mesmo sua independência esteja em algo tão simples que cabe na palma da mão, e custa menos que uma xícara de café? Durante décadas, venderam para nós a ideia de que envelhecer é sinônimo de fraqueza, remédios e limitações. Nos ensinaram a aceitar bengalas, dores nas articulações e quedas como parte da idade. Mas e se tudo isso estivesse errado? E se o que realmente está faltando no seu corpo não é idade, mas uma vitamina específica, negligenciada por médicos, ignorada pela maioria dos idosos e substituída por comprimidos que apenas mascaram os sintomas? A verdade é que existe uma substância natural, extremamente acessível, capaz de reverter sintomas que muitos já consideram normais após os 70. Algo tão poderoso que pode transformar sua estabilidade, seu equilíbrio e até sua postura. E o mais chocante, ela está ao alcance de todos, mas quase ninguém fala sobre isso. Não por acaso, existe uma indústria inteira que lucra com a sua dificuldade de andar. Cada segundo deste vídeo é uma chave. A próxima frase pode ser a diferença entre continuar precisando de ajuda para se levantar, ou voltar a caminhar com confiança. Você vai entender por que tantos idosos estão redescobrindo o prazer de andar sem medo, apenas incluindo essa vitamina no dia a dia. Mas se você pular qualquer parte, pode acabar ignorando justamente o detalhe que transforma essa informação em resultado real. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas uma dica de saúde. É um divisor de águas. É o início de uma mudança profunda, e ela começa agora, com uma simples vitamina que o seu corpo está implorando há anos. Imagine acordar em uma manhã como qualquer outra, tentar se levantar da cama e, de repente, cair. Sem aviso, sem dor prévia, sem chance de se equilibrar. Foi isso que aconteceu com o Sr. Arnaldo, de 74 anos. Ele sempre foi ativo, caminhava até a padaria todos os dias, gostava de cuidar do jardim. Mas naquele dia, seu corpo simplesmente não respondeu. Ele caiu no banheiro e passou horas no chão, sozinho, até que a filha chegou. Esse episódio mudou tudo: a liberdade, a confiança, a rotina. Tudo desmoronou em poucos segundos. Você já passou por algo assim? Infelizmente, Arnaldo não está sozinho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 idosos acima dos 65 anos sofre pelo menos uma queda por ano. E o pior, muitas dessas quedas não são causadas por doenças graves, mas sim por uma deficiência silenciosa, que enfraquece músculos, afeta o equilíbrio e compromete a coordenação. Algo que poucos médicos mencionam, mas que deveria ser monitorado com a mesma atenção da pressão ou do açúcar no sangue. Essa deficiência não dá sinais claros no começo. Primeiro, vem o cansaço ao subir escadas. Depois, a insegurança ao caminhar na rua. Em seguida, aquela sensação de pernas fracas ou bambas, que a gente costuma atribuir à idade. Mas e se não fosse só a idade? E se fosse uma carência simples, algo que pode ser resolvido com uma vitamina específica, ignorada pela maioria? Quantas dores, quedas e internações poderiam ser evitadas se essa informação fosse mais clara e acessível? Um estudo publicado na Journal of the American Geriatric Society mostrou que idosos com baixos níveis dessa vitamina têm até 30% mais risco de quedas e fraturas. E o mais assustador, muitos desses idosos tomam diversos remédios, fazem exames periódicos, mas nunca são orientados sobre essa deficiência. É como se tivessem uma bomba relógio no corpo, e ninguém avisasse que o relógio está correndo. Você já se perguntou por quê, mesmo com todos os cuidados, continua sentindo fraqueza ou medo de cair? Já se perguntou por que algumas pessoas de 80 anos andam firmes, enquanto outras de 70 mal conseguem sair de casa? A resposta pode estar nesse pequeno segredo que vamos revelar ao longo deste vídeo. E acredite, ele não está em farmácias caras, nem em tratamentos invasivos. Está ao alcance da sua mão, literalmente. Mas antes de revelar qual é essa vitamina milagrosa,
Você precisa entender por que ela foi ignorada por tanto tempo, e porque só agora os cientistas estão redescobrindo o poder que ela tem sobre os músculos, ossos e articulações dos mais velhos. A próxima parte pode mudar a forma como você enxerga o próprio corpo. Está pronto para isso? Dona Marlene tem 77 anos. Por décadas, acreditou que a velhice significava aceitar a dor nos joelhos, o inchaço nas pernas e o medo de tropeçar. É da idade, diziam os médicos. Toma esse anti-inflamatório e tenta descansar mais. E assim ela seguiu, dia após dia, sentada no sofá, com o andador ao lado. O que ninguém percebeu foi que, silenciosamente, algo essencial estava faltando em seu corpo, e quanto mais o tempo passava, mais seu organismo gritava por ajuda. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de dizer: a deficiência dessa vitamina não é apenas comum, é quase inevitável após os 65 anos. Isso porque ela depende da exposição solar, da alimentação correta e de um metabolismo que já não funciona como antes. Resultado: o corpo envelhece por dentro, os ossos perdem força, os músculos se retraem e os tombos se tornam inevitáveis. Mas e se te dissessem que existe um jeito simples de evitar isso? Você acreditaria? Essa vitamina atua como um maestro dentro do corpo, orquestrando a absorção de cálcio, o fortalecimento dos músculos e a estabilidade do esqueleto. Sem ela, mesmo com boa alimentação, os nutrientes não se fixam onde deveriam. E o mais trágico, quando ela falta, o corpo começa a buscar cálcio nos próprios ossos, tornando-os ocos por dentro. Já ouviu falar de alguém que quebrou o fêmur com uma simples queda? Agora você sabe por quê. Um estudo da Universidade de Harvard acompanhou mais de 2.500 idosos durante 5 anos. Aqueles que suplementaram essa vitamina apresentaram menos quedas, maior resistência muscular e melhor qualidade de sono. Não é milagre, é ciência. Mas o que choca é que, mesmo com tantos dados disponíveis, ela ainda não faz parte da rotina básica de cuidados com os idosos. Por que será? Quem se beneficia do seu esquecimento? Pense bem, farmácias lucram com remédios para dor, fisioterapias, consultas e exames. Mas essa vitamina custa centavos por dia. É barata, natural e acessível. Talvez por isso ela seja ignorada. Porque não gera lucro, mas sim independência. Não vicia, mas liberta. E é justamente por isso que você precisa conhecê-la. Porque ninguém vai te contar isso em uma receita médica comum. Você está começando a entender, não é? Estamos chegando perto da resposta. Mas, antes de te dizer o nome dessa vitamina, você precisa saber como identificar se seu corpo já está gritando por ela. E isso é o que você vai descobrir agora, na próxima parte. Prepare-se para se olhar no espelho de um jeito diferente. Porque o que vem a seguir pode revelar sinais que você nunca percebeu, até agora. Imagine acordar e sentir os pés pesados, os joelhos travados e um cansaço que não passa nem com uma boa noite de sono. Você já sentiu algo assim? A maioria das pessoas acima dos 70 acha que isso é normal, mas não é. Esses podem ser os primeiros alertas silenciosos de que o corpo está implorando por ajuda. E a verdade é que muitos ignoram esses sinais até que seja tarde demais. Dona Elsa, de 81 anos, me contou entre lágrimas como passou a achar que estava desaparecendo aos poucos. Sentia-se fraca, tropeçava com frequência e, um dia, caiu na cozinha. A família achou que era apenas um susto. Mas o que ninguém sabia é que, por trás da queda, havia uma deficiência grave e negligenciada. Quando o exame de sangue apontou, o médico foi direto. Se você tivesse reposto isso antes, teria evitado tudo isso. Um corpo idoso que perde essa vitamina entra em colapso devagar. Músculos se deterioram, os reflexos diminuem, o equilíbrio desaparece. Mas não para por aí. Ela também está ligada ao humor, à imunidade e até à memória. Já parou para pensar que aquela tristeza sem motivo, aquela gripe que demora a passar ou aquela palavra que vive escapando da sua cabeça, podem ter a mesma origem? E o mais cruel de tudo, essa deficiência não dói. Não causa febre, não gera manchas nem hematomas. Ela corrói por dentro, silenciosamente. E quando o primeiro sintoma aparece, geralmente uma queda ou uma fratura, já é tarde para evitar o estrago. É como se o corpo gritasse: você não percebeu os sinais que te enviei. E nesse momento, a culpa se mistura com o medo. Quantas vezes você já se sentiu mais lento ao caminhar, sem ânimo para sair de casa ou com medo de subir escadas? Quantas vezes já pensou: isso é da idade mesmo? E se eu te dissesse que não precisa ser assim?
Que existem pessoas com mais de 80 anos caminhando, dançando, sorrindo, simplesmente porque decidiram ouvir o próprio corpo e agir. Na próxima parte, você vai descobrir qual é essa vitamina poderosa, como ela age no organismo e por que ela pode ser a diferença entre a dependência e a liberdade na terceira idade. Mas atenção, não se trata de uma promessa milagrosa. É ciência, é cuidado, e pode ser o segredo que você estava procurando. Não perca o que vem a seguir. Chegou a hora da verdade. Aquela que muita gente desconhece, e que os sistemas de saúde não fazem questão de divulgar. A vitamina que pode ajudar um idoso a andar melhor, com mais firmeza e confiança, não está em remédios caros ou tratamentos mirabolantes. Ela se chama vitamina D. Sim, simples assim. Mas não se engane, apesar de simples, ela é profundamente poderosa. A vitamina D é muito mais do que a vitamina do sol. Ela é responsável por fortalecer os ossos, ativar músculos, equilibrar o sistema imunológico e proteger o cérebro. Em outras palavras, ela atua exatamente nos pontos mais frágeis da vida após os 70. E o que mais impressiona? Milhões de idosos estão gravemente deficientes dela, sem saber. E os efeitos são devastadores. Lembra da dona Elsa? Depois da queda, ela começou a suplementar vitamina D, com acompanhamento médico. Em 3 meses, já andava com mais firmeza. Em 6 meses, voltou a frequentar a pracinha com as amigas. O brilho no olhar dela quando contou isso é impossível de esquecer. Ela disse: achei que minha vida estava acabando, mas estava só faltando algo essencial. E sabe o que é mais inacreditável? Essa vitamina custa menos do que um cafezinho por dia. Não precisa de planos de saúde caros, nem tratamentos difíceis. Só precisa de atenção, orientação médica e decisão. Mas ainda assim, há quem ignore. Há quem prefira conviver com dores, desequilíbrio, tristeza e dependência, quando existe uma saída tão acessível. Mas atenção, não é só sair tomando por conta própria. A vitamina D é poderosa, e, como tudo que é poderoso, precisa ser usada com responsabilidade. O ideal é consultar seu médico, pedir um exame simples de sangue, com orientação profissional, iniciar a reposição na dose certa. Cada organismo é único, e o excesso também pode causar danos. Agora, você está diante de um divisor de águas. Pode seguir ignorando os sinais do seu corpo, ou pode fazer parte das pessoas que decidiram viver com mais vitalidade, leveza e alegria, mesmo com mais de 70 anos. E na próxima parte, vou te mostrar como aplicar isso de forma prática na sua rotina, com dicas simples e eficazes para garantir que sua saúde caminhe ao seu lado, literalmente. Você agora sabe o que muitos ainda não descobriram. A vitamina mais barata e poderosa para um idoso voltar a andar com confiança não está escondida em laboratórios secretos. Está ao seu alcance, e pode ser o primeiro passo para transformar seus dias. Mas, para isso, é preciso agir. A informação, sozinha, não muda nada. A decisão, sim. O primeiro passo é conversar com seu médico. Peça um exame de sangue para verificar seus níveis de vitamina D. É rápido, simples e pode revelar muito mais do que você imagina. Muitas pessoas passam anos sofrendo com dores, fraqueza nas pernas e falta de equilíbrio, sem saber que estão com deficiência dessa vitamina tão essencial. Depois, com os resultados em mãos, discuta a suplementação adequada. Não tome nada por conta própria. Doses erradas podem causar problemas, principalmente nos rins. Mas, com o acompanhamento correto, a vitamina D pode se tornar sua maior aliada. E lembre-se, a exposição ao sol diário, de forma segura, também contribui muito. 15 minutos por dia, antes das 10 horas ou depois das 16 horas, já fazem diferença. Inclua também alguns alimentos ricos em vitamina D na sua rotina, como sardinha, salmão, gema de ovo e fígado. E não esqueça da hidratação. Água é fundamental para que o corpo absorva bem os nutrientes. O segredo não está em uma única cápsula, mas em um conjunto de atitudes simples, acessíveis e consistentes. Você merece viver com leveza, confiança e prazer. Não aceite a ideia de que envelhecer é sinônimo de fraqueza ou limitação. Isso não é verdade. A ciência já provou que o corpo continua respondendo aos cuidados em qualquer idade. O que separa quem anda com dificuldade de quem passeia no parque é muitas vezes o conhecimento certo na hora certa, como o que você acabou de receber agora. Então, compartilhe este conteúdo com quem você ama. Salve este vídeo. E se você quer continuar recebendo dicas reais, práticas e transformadoras,
inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo. Você já sabia do poder da vitamina D? Já fez exame recentemente? Está pronto para dar o próximo passo rumo a uma vida mais ativa? Quantas vezes nos disseram que envelhecer é apenas esperar o tempo passar? Que dor, cansaço e dificuldade para andar são normais depois dos 70. Mas hoje, juntos, provamos que isso não precisa ser verdade. Que existe um caminho mais leve, mais forte e mais digno para quem se recusa a aceitar a limitação como destino. Você descobriu que uma simples vitamina, acessível, barata e negligenciada por muitos, pode ser a chave para retomar o controle do seu corpo. A ciência confirmou, a experiência de tantos idosos mostrou, e agora essa verdade está com você. O que antes parecia parte inevitável do envelhecimento, era, na verdade, um alarme do corpo pedindo socorro. Imagine o seu futuro não com medo de quedas ou inseguranças ao caminhar, mas com a leveza de quem volta a subir escadas sem dor, de quem passeia na rua com firmeza, de quem redescobre o prazer de simplesmente se movimentar com liberdade. Você pode ser essa pessoa. E tudo começa com uma decisão. Não se trata apenas de uma vitamina. Trata-se de devolver ao seu corpo o que o tempo tirou, não a juventude, mas a dignidade de viver bem, mesmo depois dos 70. Porque o corpo fala, e quando a gente aprende a ouvir, ele responde com força, com vida, com gratidão. A vida ainda tem muita coisa boa guardada para você. E se este vídeo te trouxe esperança, informação e coragem, não guarde isso só para si. Compartilhe, comente, e mais do que tudo, se inscreva no canal. Aqui, você não está sozinho. Aqui, é o lugar de quem quer envelhecer com sabedoria, com cuidado, com verdade. Se isso tocou seu coração como tocou o meu, se inscreva agora no canal. Ainda temos muito o que descobrir juntos, porque envelhecer com sabedoria é possível, e começa aqui.